Como ter mais foco? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Meu nome é Caio Corrêa, eu sou idealizador e professor de yoga aqui no Yogalaya e hoje a prática vai ser uma prática de respiração, ou seja, de pranayama, para a gente ter mais foco, mais concentração, mais atenção, beleza? E como é que a gente faz isso? Existem diversas técnicas de respiração que trabalham muito esse momento da concentração, do foco. Existem outras técnicas também, tá? Os próprios asanas, que são as posturas, ou técnicas de meditação, ajudam muito no foco. Mas hoje eu queria trazer para vocês principalmente uma técnica que é a da respiração alternada, que ajuda muito nesse quesito, beleza? É uma respiração das que eu acho mais importantes, é a respiração que, na minha prática pessoal, eu mais faço, eu acho mais eficiente, e eu vou trazer elas aqui para vocês, então vem comigo. Então vamos lá. Para começar, queria lembrar que essa aula de hoje, essa prática, ela faz parte de uma série de práticas de pranayama que eu estou fazendo aqui no canal e que na primeira delas eu ensino, vamos dizer assim, os fundamentos, a base. E é uma aula que se chama Fundamentos do Pranayama Clássico. Então, se você quiser, você pode clicar aqui nessa aula que você vai pegar todos os fundamentos dela, beleza? E aí você vai aprender a sentar, como preparar o corpo, como faz a respiração, qual ordem que as coisas acontecem e tudo mais. Então, depois que você fizer essa prática, então se precisar pausa essa aula, vai naquela, para depois você fazer essa aula aqui com mais propriedade. Eu queria hoje ensinar para vocês um gesto, um movimento que a gente faz com a mão, que a gente chama de Mrigi Mudra, na minha linhagem de professores, tá? Tem outra linhagem de professores que chama de Vishnu Mudra, mas é o mesmo gesto, tá? É quando a gente com a mão aqui, ó, a gente vai simplesmente pegar dedo indicador e dedo médio e vai trazer aqui para baixo. Você vê que quando você traz o indicador e o dedo médio aqui para baixo, ó, a sua mão forma como uma pinça aqui, ó, entre o dedo anular e o dedo polegar, tá vendo? Essa pinça aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é aprender a trazer ela aqui em cima. Eu vejo muitas pessoas fazendo a respiração alternada, pressionando aqui embaixo no nariz, o que gera um pouco de incômodo, tá? E gera mais, a gente gasta mais energia quando faz isso, porque você acaba movimentando muito os dedos. Eu vejo inclusive pessoas fazendo assim, ó, acaba gastando muita energia. A dica é trazer, ó, os dedos aqui em cima, perto dessa carninha, perto desse osso, um pouquinho em cima dessa curva das narinas. Que aqui você vai ver que só de encostar, você já gasta muito menos energia e com muito menos esforço, você obstrui uma narina e outra. Beleza? Qualquer dúvida você pode me mandar uma mensagem aqui nos comentários, no Instagram. Eu já ensinei esse gesto também de uma maneira mais aprofundada para que a gente possa entender. Tá? Então o que a gente vai fazer é isso, a gente arma a postura, como eu ensinei lá no primeiro vídeo, e aqui com essa mão, com a mão direita, a gente vai fazer esse gesto. Só flexionando o cotovelo, ó, então a gente recolhe um pouco o queixo, flexiona um pouco o cotovelo, e você vê que a mão já encaixa aqui certinho, tá bom? E aí a gente vai começar a fazer alguns respiratórios, tá? Então a gente vai começar daqui, ó, você vai obstruir primeiro com o polegar a narina direita, tá? Então você tem uma regrinha, esse pranayama que a gente chama de Nadi Shodhana Pranayama, que significa a respiração de purificação dos canais energéticos. Mas isso é um pouquinho mais aprofundado, tá? No yoga, se você estiver estudando yoga, na minha escola a gente vê isso, mas por enquanto não precisa se preocupar muito com o nome, tá? Essa é a respiração alternada. E a gente sempre começa a respiração alternada obstruindo a narina direita, e aí a gente inspira pela narina esquerda. E a regrinha é a seguinte: a gente só troca a narina, a obstrução das narinas, com os pulmões cheios, nunca com os pulmões vazios. Lembra dessa regrinha? Troca as narinas com os pulmões cheios, nunca com eles vazios. Tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, a gente começa obstruindo a narina direita, inspira só pela narina esquerda, da forma que a gente já ensinou nas aulas anteriores. Com os pulmões cheios, segura um pouquinho o ar, faz uma retençãozinha pequena, e aí troca. Então eu estava obstruindo com o polegar, aí eu obstruo com o dedo anular. Obstruo a narina esquerda com o dedo anular e exalo pela narina direita. Tá? Depois que eu exalar com a narina direita, agora eu vou estar com os pulmões vazios. Lembra da regrinha? Pulmões vazios, não troca. Aí você volta a inspirar pela narina direita, pela mesma narina que você exalou. Sempre assim, você volta a inspirar pela mesma que você exalou. Inalei pela narina direita, pulmões cheios, eu troco. Lembra sempre de segurar um pouquinho o ar, troca,
exala pela narina esquerda. Ou seja, isso tudo formou um ciclo desse respiratório alternado. Portanto, inspiro pela esquerda, troca, exalo pela direita. Inspiro pela direita, troca, exalo pela esquerda. Isso é um ciclo, beleza? Lembrando sempre que tem a retenção com ar e a retenção sem ar. E agora a gente vai fazer isso mantendo o ritmo quadrado, tá? Que é um ritmo bem retinho, linear, e ele ajuda a gente a manter esse foco, tá? Ajuda a gente a dar uma estabilizada na mente. Então agora a gente vai fazer isso de uma maneira mais presente. Então vamos lá. Arma, postura, tá? Lembra, faz Mrigi Mudra aqui, ou Vishnu Mudra. Traz a mão aqui em cima das narinas e vamos começar. Obstrui a narina direita. Inspira pela esquerda. Retém com ar alguns instantes, como for confortável. Depois você troca a narina. Exala pela narina direita. Segura um pouquinho sem ar. Volta a inspirar pela narina direita. Agora os pulmões estão cheios, aí a gente troca. Trocou. Exalou pela narina esquerda. Beleza? Continua fazendo isso. Se quiser, faz alguns ciclos sem contar o tempo, por enquanto. Beleza? Porque o importante primeiro é a gente dar uma pacificada, uma apaziguada na mente, trazer a mente para um lugar mais sereno, para que você possa começar a trazer esse lugar da concentração. Beleza? Depois do próximo ciclo, ou seja, quando você exala pela narina esquerda, aí começa a trazer o ritmo quadrado. Então lembra, conta o mesmo tempo para as 4 fases da respiração. Enquanto eu estou falando, você pode ir fazendo já. Lembra que as 4 fases da respiração são inspiração, retenção com ar, exalação, retenção sem ar nos pulmões. Beleza? Por isso que é um quadrado. Quando a gente traz o mesmo tamanho para esses 4 lados, para essas 4 fases, fica como se fosse um quadrado. Por isso que a gente chama de respiração quadrada ou Chaturanga Pranayama. Beleza? E aí você faz, por exemplo, usa 4 segundos como um tempo base, que é um tempo bem que a maioria das pessoas consegue executar. Então, inspira em 4, aí com os pulmões cheios, troca de narina, conta 4 segundos com os pulmões cheios. Exala pela narina oposta. Exala em 4 segundos. E aí depois você retém 4 segundos com os pulmões vazios. Quando for inspirar, você vai inspirar pela mesma narina que você exalou, em 4 segundos novamente. Pulmões cheios, retém 4 segundos, aí troca as narinas, exala pela narina oposta, em 4 segundos. Retém. Depois que você fizer um ciclo inteiro, você pode, por exemplo, reavaliar. Se esse ciclo você pode aumentar um pouco, se estiver muito fácil para você e você sentir que dá para estimular um pouco mais, estimula um pouco mais. Se você achar que 4 segundos ficou muito pesado, ficou muito difícil, diminui o ritmo. E aí você faz em, por exemplo, 3 segundos nas 4 fases. Tá bom? Quanto mais você vai fazendo, mais você vai se concentrando. Então se aprofunda um pouco nessa prática. Vou ficar um pouquinho em silêncio aqui, vou fazer um ciclo com vocês. Enquanto isso, se aprofunda bem nesse respiratório e vê como essa alternância das narinas e a contagem do tempo vai trazendo a sua mente para um lugar mais focado, de mais atenção. Beleza? Vai fazendo, cada vez com mais concentração. E lembra, se por acaso alguma dispersão aparecer, você deixa essa dispersão sair, não se incomoda muito com isso, não fica se julgando, tá? E aí tenta trazer voluntariamente sempre a sua atenção para essa prática, para esse exercício respiratório, tá? Porque o que acaba acontecendo é, se a sua dispersão vem e você vai junto com ela, é mais difícil de voltar. Então a mente tenta sempre ficar presente para trazer a mente de volta.
Vamos lá, faz mais alguns ciclos. Isso. Faz então o seu último ciclo agora, com bastante atenção, tentando trazer bastante presença, tentando deixar essa mente bem focada, bem ajustada. Tá? Hoje a gente está fazendo uma prática que é curta, mas você sempre pode lembrar que esse respiratório você pode fazer no tempo que dá. Se você, por exemplo, achar que acordou e está com a mente meio embaçada, meio dispersa, você pode fazer o tempo que dá. Se você às vezes está no meio do trabalho e quer fazer para tentar trazer um pouquinho mais de foco, faz no tempo que dá. Tá? Às vezes a gente acha que a gente precisa de muito tempo e fazer práticas sempre muito intensas, e não precisa. O importante é fazer o melhor que a gente tem com o que a gente tem disponível. Isso está perfeito, isso está ótimo. E aí com isso a gente vai trazendo aos pouquinhos, de maneira mais clara e mais concentrada, a mente para o lugar mais que a gente quiser. Beleza? Vai cessando então, vai encerrando. E se quiser, deixa suas mãos apoiadas ou confortáveis aqui, observa um pouquinho a mente, agora sem se preocupar muito com a respiração. Deixa a sua respiração voltar para um fluxo normal. E aí devagarzinho, vai abrindo os olhos para a gente encerrar nossa prática. E aí, como é que você está se sentindo? Conta um pouquinho aqui para mim nos comentários, para eu poder entender, né, como é que essa prática está ressoando para vocês, está batendo aí em vocês, tá? E eu queria também dizer que essa é uma prática muito interessante que você pode trazer para o seu dia a dia, se for confortável, mas um detalhe que é sempre fundamental da gente entender é, você não precisa fazer uma respiração muito grande, tá? Ou seja, encher completamente os pulmões de uma forma que você chega a ficar sempre meio angustiado. Isso acaba trazendo um efeito oposto ao desejado, que é, isso agita a nossa mente. Lembra que a intenção principalmente dessa prática é trazer foco? Não adianta eu querer fazer sempre um exercício muito difícil, fazendo o máximo de retenção e a inspiração ou exalação o maior que eu consigo, porque isso pode te gerar agitação, pode gerar um desconforto. E a nossa intenção aqui é o oposto disso, é trazer você para um lugar mais confortável, mais sereno, porém focado, tá bom? Então não exagera. Sempre reavalia se você está passando do ponto ou se você está numa zona de conforto muito simples. Tenta ir experimentando. Experimentar faz parte da nossa prática. Beleza? E se você gostou desse vídeo, aproveita aqui para deixar o seu like, seguir o canal, ativar o sininho, tá? É muito importante isso pra gente. E você ainda fica sabendo de todos os próximos lançamentos. A gente lança vídeo novo aqui toda quarta e sexta-feira. Quarta-feira um vídeo de técnica, alguma prática, e na sexta-feira todas as lives que eu faço no Instagram também. Tá bom? Com assuntos diversos e diferentes. E se você quiser se aprofundar mais no yoga, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem o link do Yogalaya, yogalaya.com.br, que é a minha escola de yoga. E lá a gente tem práticas bem mais aprofundadas que essa, tá? Não só aulas práticas, mas também aulas teóricas, que fazem com que a gente possa se aprofundando e entendendo mais o funcionamento do corpo e da mente, que leva a gente para um outro nível de, vamos dizer assim, de conhecimento, né, do nosso corpo, muito mais um conhecimento do funcionamento disso tudo, para que a gente possa se aprimorar e direcionar nossas atividades para onde a gente quer. Certamente muda a vida completamente, mudou a minha e acredito que pode mudar a sua também. Então qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, pode me mandar uma dúvida também por mensagem no Instagram, tá? Meu perfil é @yogalaya_. E se você quiser, se inscreve lá na minha escola online e eu te vejo lá, num vídeo aqui ou no Instagram. Beleza? Até a próxima.